Em outubro de 2022, Vila Velha era a cidade com maior valorização imobiliária do Brasil inteiro. Neste mesmo quesito, ela disparou na frente das outras cidades de todo o Brasil, com uma valorização média dos últimos 12 meses, até outubro de 2022, de 25,73%. E isso é muita coisa. Para quem acompanha portais de notícias ou até mesmo o mercado imobiliário, deve ter visto na época vários jornais estampando nas suas capas este dado que, para quem é da cidade ou da região, obviamente traz muita alegria. Ou então um senso de, meu Deus, como que eu não aproveitei essa oportunidade? E aquelas pessoas que aproveitaram para comprar o seu imóvel antes de tudo que a gente passou, não vou falar o nome aqui para não atrapalhar o canal, ou mesmo logo durante o seu início, eu conheço mesmo pessoas que comentam até hoje, e enchem a boca com muito orgulho de que os seus imóveis valorizaram bastante comparado ao valor que pagaram na época. Agora, imagina comigo, você ter 25% de valorização em um ativo tão seguro quanto um imóvel. Olha, de verdade, até para mim, que sou uma pessoa que invisto em ativos muito mais voláteis, como por exemplo ações de empresas ou até mesmo fundos imobiliários, ter uma valorização de 25% em um ano é algo muito bom. Como um comparativo, hoje a nossa taxa Selic, que sofreu um reajuste de 13,75% para 13,25%, ter uma rentabilidade de mais de 10% no ano não é considerado nada ruim, muito pelo contrário. Dá-se para montar a longo prazo um patrimônio utilizando esse tipo de rendimento de 10 ou um pouco mais de rentabilidade ao ano. As pessoas que compraram um imóvel em Vila Velha antes do período que a gente passou, ou mesmo no seu início, tiveram uma rentabilidade de mais de 25% em um ano. Só para destacar aqui o quanto isso é muita coisa. Eu estou entrando agora no mercado imobiliário. Nesses últimos meses, não foi incomum eu ouvir de colegas que são corretores de mercado, ouvir deles o seguinte ponto: olha, fulano ou fulana chegou para mim disposto a pagar um apartamento de 2 quartos, próximo à praia, com lazer, um valor 20% abaixo do que hoje realmente aquele imóvel vale, ou até 30% abaixo. E poxa, parando para pensar, esse é um fenômeno que não é tão difícil de se explicar, até pensando de forma intuitiva. A maioria das pessoas não acompanha o mercado imobiliário e a maioria delas não sabem que Vila Velha teve uma rápida valorização, chegando a ser a cidade com maior valorização do Brasil inteiro. Então, não é incomum a maioria das pessoas chegarem com preços desregulados do mercado atual. E este daqui é um vídeo para você que está buscando comprar um apartamento, seja para moradia ou para investimento, ou até se você trabalha no mercado imobiliário. E para isso, nós vamos embasar esse bate-papo aqui de hoje do vídeo no estudo mais completo e também recente do mercado imobiliário de Vila Velha. A pesquisa foi realizada no mês de março pela Fundação Instituto Pesquisas Econômicas, a FIP. Toca a vinheta. Fala, gente! Eu sou o Vinícius Amâncio, irmão corretor. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. E eu queria começar esse vídeo de hoje comentando que estamos com um cenário improvisado, também um momento improvisado, onde eu me encontro em viagem. Então, você que está acompanhando o canal pela primeira vez, este não é o fundo padrão. Não que o fundo que a gente utiliza seja o melhor ou o definitivo, mas hoje, especificamente, ele é improvisado. O estudo em questão, DataZap+, começa trazendo um pouco do cenário macroeconômico. Junto com isso, um ritmo um pouco mais lento da desinflação global. No entanto, comparado com meses anteriores, hoje o cenário macroeconômico global se encontra um pouco mais estável, principalmente do que estávamos há um ano atrás. E os Estados Unidos, por um lado, resolveu aumentar a sua taxa de juros mais uma vez, já deixando claro que tem a expectativa de aumentar talvez mais uma vez, e o que bancos centrais adoram fazer é trazer previsibilidade para o mercado. Então, se falaram que vão aumentar, muito provavelmente vão aumentar. No entanto, podemos vislumbrar aí uma luz no fim do túnel. O Brasil começou já a ser um dos primeiros países com uma queda da taxa de juros, o que outros países futuramente, talvez não nas próximas reuniões, mas futuramente comecem também a reduzir as suas taxas de juros. E uma notícia muito importante que tivemos no Brasil foi a aprovação do arcabouço fiscal. E neste vídeo, o intuito não é falar se o arcabouço ele é bom ou se ele é ruim, mas principalmente pela visão que o próprio estudo traz, de trazer a visão de que o arcabouço
arcabouço fiscal ele traz previsibilidade para o mercado, ainda mais frente à desconfiança que o mercado tem, porque o Brasil nos anos de 2015 e 2016 passou por uma grande recessão devido a gastos desproporcionais à arrecadação. E o arcabouço fiscal, frente ao que tínhamos antes, que era o teto de gastos, traz justamente um freio dos gastos públicos. E lembrando que isso está diretamente linkado com a inflação, e a inflação é que dita a nossa taxa de juros. E o mercado imobiliário está diretamente linkado com a taxa de juros, porque ela dita o ritmo da nossa economia. O estudo deixa claro para o mercado imobiliário que as taxas de juros não cairão ou despencarão de um dia para a noite. Elas irão continuar em um patamar mais elevado ainda por um tempo. Antes de entrarmos, de fato, nos dados mais específicos da cidade de Vila Velha, um grande destaque dos últimos meses, com certeza, foi o arrefecimento do IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, calculado pela FGV. Até julho de 2023, o acumulado dos últimos 12 meses estava em menos 7,72%, mostrando que a nossa taxa de juros mais alta tem conseguido controlar de fato a nossa inflação. Lembrando que IGPM é um índice que também mede inflação e é considerado como se fosse a inflação dos imóveis, porque a maioria do mercado imobiliário utiliza o IGPM em contratos ou para correção, diferente, por exemplo, de outros mercados que vão utilizar o IPCA. Aqui nesse mapa trazido pelo estudo, a gente pode ver todos os bairros de Vila Velha, e os bairros com uma coloração mais vermelho, com tons mais escuros, são os bairros mais procurados da cidade. Então a gente pode ver que há uma alta procura por bairros mais próximos do litoral, o que é natural em qualquer cidade litorânea, ou na maioria delas. E, para surpresa de zero pessoas, os bairros com maior procura de imóveis em Vila Velha são Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, representando juntos quase metade da demanda por novos imóveis, 43%. Ao mesmo tempo, principalmente se você é uma pessoa que gosta de olhar para o futuro e para tendências, será que esses bairros mais famosos de Vila Velha são os bairros que ainda continuam tendo o maior crescente de pessoas procurando imóveis? Neste outro gráfico, também do mapa de Vila Velha, trazido pelo estudo, ele compara a demanda relativa por imóveis de março de 2022 contra março de 2023, comparando se nos bairros houve um aumento ou se não uma diminuição dessa demanda. Para minha surpresa e também para surpresa de algumas pessoas com quem eu conversei, o bairro de Praia da Costa, em Vila Velha, foi o bairro onde teve o maior decréscimo de demanda relativa desses 2 anos. Ele continua sendo um bairro ainda muito procurado e visado, justamente por ser o bairro mais conhecido e também nobre da cidade. Porém, o estudo traz uma queda relativa de um ano contra o outro, de 6,85%. Ao mesmo tempo, Itapuã e Itaparica também tiveram uma queda de um ano para o outro. Não tão grande quanto o bairro de Praia da Costa, mas também tiveram uma queda, tanto que as suas cores estão no azul um pouco menos fortes. Os dois bairros com maior crescimento da cidade de Vila Velha foram os bairros de Jockey de Itaparica e Barra do Jucu, o que sim é uma surpresa para muitas pessoas. Talvez não o bairro de Jockey de Itaparica, porque é um bairro muito visado por construtoras que têm lançado empreendimentos de médio e alto padrão na região, mas também Barra do Jucu, que ainda é uma região com muito potencial de desenvolvimento e que tem trazido também a atenção de pessoas à procura de imóvel. E no ranking dos 10 bairros mais procurados, continuam sem surpresa, o nosso pódio ainda é de Praia da Costa, Praia de Itaparica, que cresceu muito nos últimos anos a sua demanda, e também o bairro de Itapuã. Perceba que mesmo os 3 bairros tendo uma diminuição de demanda relativa de um ano contra o outro, continuam no pódio, Praia da Costa ainda no primeiro lugar, então são bairros muito procurados, mas nós tivemos um crescimento também de outros bairros, como por exemplo, Parque de Gaivotas, Coqueiral de Itaparica e Barra do Jucu. E como a gente já comentou anteriormente, e reforçando, esses 3 bairros que juntos fazem o pódio de Vila Velha representam juntos por quase a metade da demanda de pessoas querendo novos imóveis. Então pense, de todas as pessoas que querem comprar um imóvel na cidade de Vila Velha, quase metade ainda querem nesses bairros mais desenvolvidos e também nobres da cidade. Na data do estudo em questão, março de 2023, a Vila Velha ainda apresentava valorização, porém com tendência
tendência de queda de valorização. Não que o preço dos imóveis estava caindo, bem, só para deixar claro o que está escrito nesse gráfico. Havia uma queda da valorização média dos últimos 12 meses. Chegamos a ter um pico acima de 25% no ano de 2022, conforme o gráfico, mas em março desse ano estava em 15,77%. Ainda a valorização, porém mais baixa do que estávamos acompanhando no ano passado. Imagina só um imóvel que não para de valorizar os seus 20, 25%. Isso é impraticável. Então, é natural que essa queda aconteça em algum momento, dado que a economia imobiliária, assim como num todo, é cíclica. E para também buscar explicar o fenômeno comentado no início do vídeo, de pessoas buscando imóveis com preços desancorados da realidade atual, perceba só a rápida valorização que Vila Velha teve do início do primeiro semestre de 2021 até o final do primeiro semestre de 2022. Vila Velha, apesar de tendência de queda de valorização, continua muito mais atrativo do que outras regiões do Brasil, ainda com uma valorização superior a 15% frente a uma valorização média dos últimos 12 meses de cidades brasileiras superior a 5%. Neste mesmo período, o IPCA, um índice muito famoso para a inflação, foi de 4,65% a critério de comparação, o que corrobora para aquela visão de que um imóvel te protege da inflação. E ainda para complementar mais o estudo, houve também dados de tipologia de imóveis mais procurados. Os imóveis de 70 a 100 metros quadrados são os mais procurados, mas perceba que de 70 metros a 150 metros quadrados representam muito mais do que a metade de toda a demanda de imóveis. Principalmente depois de todo esse período que a gente passou, as pessoas agora também buscam imóveis para conforto. E quanto ao número de quartos, não tem muito para onde fugir, não existem apartamentos com números muito exorbitantes de quartos. Ou vai ter ali 1, 2, 3 ou 4, quiçá 5 quartos. E os imóveis com maior número de procura, quase toda a demanda, na verdade, são imóveis com 2 ou com 3 quartos. Ficando ali em segundo lugar, o 4 quartos ou mais, representando menos de 10%. E com baixíssima demanda, falo até por experiência própria, Vila Velha é uma cidade que não tem muitas kitnets, empreendimentos com apartamentos de um quarto só. Tem, mas não é como outras cidades, como por exemplo São Paulo, que são cidades um pouco mais preparadas para essa vida urbana mais solitária, dos jovens, por exemplo, pessoas que agora não estão visando casar tão cedo ou ter filhos. Vila Velha não é uma cidade muito com esse perfil, mas a demanda também por apartamentos com um quarto não é tão alta, ou algo que justifique também investimentos nesse sentido. E para fechar, hoje, como a maioria das pessoas também ou visam ter um carro ou já tem o seu carro próprio, mais de 92% das pessoas que buscam imóvel com garagem, deixando ali apenas um pouco mais de 7% das pessoas que buscam imóvel não se importarem tanto se tem vaga ou não. Caminhando para o final desse vídeo, esse de forma alguma é um vídeo de qualquer tipo de recomendação, caso você queira investir no mercado imobiliário de Vila Velha, ou caso você trabalhe em alguma instituição. O que também o próprio estudo deixa claro que não é nenhuma recomendação de investimento. Que o mercado imobiliário tem sim se mostrado como uma opção muito segura frente a crises econômicas. Já passamos por diversas crises, existe um ditado muito famoso que diz que quem compra terra não erra, mas o mercado imobiliário realmente posiciona como um mercado muito atrativo e também rentável e seguro, e tem se mostrado tão resiliente quanto sua fama. E muito mais do que isso, o mercado local de Vila Velha tem se mostrado muito mais aquecido do que o mercado no geral brasileiro. A demanda, como não sendo algo infinito, se ela aumenta em uma determinada região, ela diminui em outras. E o que a gente pode perceber com esse estudo é que existem tendências naturais de crescimento da cidade de Vila Velha para regiões onde até então não eram tão visadas quanto no passado, como por exemplo o próprio bairro de Jockey de Itaparica ou então Barra do Jucu, assim como no passado, por exemplo, houve um rápido crescimento também de demanda no bairro de Praia de Itaparica, que atualmente passou o bairro de Itapuã, que é mais antigo do que o bairro de Itaparica, hoje um bairro com muita estrutura recente, e o Jockey de Itaparica, que futuramente será um bairro também muito bem estruturado, também planejado, com empreendimentos já em construção ou prontos de alto e médio padrão, sendo para lá o eixo de crescimento de Vila Velha. Os números nos mostram que esses novos mercados de Vila Velha estão tendo um crescimento, ainda não tão grande, mas que tem espaço para crescer muito mais, porque representam muito pouco com relação à demanda total da cidade. Assim como outros bairros também que têm bastante espaço para crescer, porém, no entanto, todavia, minha opinião, eu acredito que este eixo de crescimento aí de Vila Velha, sentido
sul realmente vai ser o destaque para os próximos estudos, nos próximos anos. A boa notícia é que Vila Velha continuará crescendo. E eu queria saber de você, o que você acha que vai acontecer aí nos próximos meses ou então anos? Deixa aí nos comentários, porque isso não ajuda a mim. Eu vou ler sim todos os comentários, mas também a outras pessoas que ou talvez não conheçam a região ou que estão olhando agora com um pouco mais de carinho para a região, a fim de ou morar ou investir, ou até pessoas que pensam em se mudar. Meu nome é Vinícius Amâncio, o Irmão Corretor, e esse foi mais um vídeo sobre o mercado imobiliário. Nos vemos no próximo. Forte abraço. Tchau.